Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e eu estou super animada por esse vídeo, claro, porque me fala quem que não gostaria de economizar dinheiro com lembrancinhas, com presentinhos agora no final do ano, não é verdade? E aqui neste vídeo eu vou te dar 10 ideias de projetos da costura criativa que você pode fazer em qualquer máquina de costura com pedaços pequenininhos de tecidos e que você pode com certeza fazer e presentear as pessoas agora no Natal. Eu já estava com a ideia de fazer um vídeo como esse e na semana passada eu fui numa loja e eu vi um kit de tecido quadradinho, assim, aqui a gente encontra bastante nas lojas, aí no Brasil nem tanto, mas sim, você ainda consegue encontrar online, em lojas, né, algumas lojas específicas de tecidos, eles montam uns kitzinhos de coleções específicas, né, às vezes é bem legal porque às vezes é uma surpresa você ver, assim, qual é o tecido que eles colocam, e eu vi esse kitzinho na loja com 15 pedacinhos de tecidos, aqui eles vendem de 18 por 21 inches, que dá mais ou menos 45 por 50 centímetros cada pedacinho de tecido. Todos os projetos vão ser feitos com tecidos deste kit, medindo aí no máximo 45 por 50 centímetros. Além desses tecidinhos, eu também usei alguns zippers, cordãozinho e estruturadores. Para algumas peças eu usei entretela, para algumas eu usei a manta R1. Vocês vão ver aí em cada projeto quais os materiais que a gente vai precisar. Antes de começarmos a fazer os projetos, eu quero me apresentar, eu sou a Van Souza, bem-vindo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, eu quero te pedir para já se inscrever, porque aqui é um canal de costura criativa, de ideias e dicas do mundo aí da costura e tem vídeos novos toda semana. Então não deixe de se inscrever, apertar o sininho e também comentar, curtir esse vídeo, porque isso ajuda muito a fazer o canal crescer. Agora sim, pega a sua máquina, os seus tecidinhos, os seus materiais e bora costurar comigo. Eu não sei vocês, mas eu adoro comprar esses kits de tecidos, porque pra mim é como se fosse uma surpresa. E esses aqui, sinceramente, eu adorei todos. Escolhi esses 3 para o primeiro projeto, então eu abri o tecido, peguei um molde de coração que eu já tinha aqui, eu achei perfeito para o projeto. Eu vou deixar inclusive um link para vocês fazerem download, caso vocês queiram fazer exatamente do mesmo tamanho que eu tô fazendo. Desenhei 4 corações no verso de 2 dos tecidos. E o terceiro tecido eu abri e coloquei direito com direito. Recortei e coloquei sobre uma entretela. Aqui você pode usar também outros tipos de estruturadores se você quiser. E agora vamos lá na máquina passar uma costura em cima do risco, deixando uma abertura para desvirar. Aqui é importante costurar bem devagar e com calma para a costura não sair do risco e os nossos corações ficarem bonitinhos no formato. Retiramos então os alfinetes, recortamos, deixando uma margem de meio centímetro e fazemos uns piques em toda a volta do coração. Eu tenho esse instrumento que ajuda a desvirar as peças. Em português chama desvira boneca, em inglês chama turn fabric. Mas caso você não tenha, consegue também desvirar as peças com lápis ou caneta. Depois de desvirarmos todos os corações, temos que passá-los com o ferro e aí aproveitamos para virar as bordinhas para dentro da abertura que deixamos. E por último, passamos um pesponto em volta de toda a peça. E para deixar nosso projeto ainda mais fofo, cortamos uma tira de um dos tecidos de 15 por 40 centímetros e também 80 centímetros de um cordão fininho que combine. Passamos, dobramos ao meio e marcamos 3 centímetros de cima para baixo dos 2 lados. Fazemos um pique com a ponta da tesoura e com a ajuda do ferro viramos a borda superior para dentro. Na máquina, passamos uma costura para mantê-las no lugar e fazemos uma bainha dupla na margem superior. Aqui o meu cordão é fininho, caso você esteja usando um cordão mais grosso, precisa fazer a dobra um pouco mais larga. Dobramos então direito com direito e passamos uma costura bem na beiradinha das 2 laterais.
E então, desviramos, aqui você pode usar o ferro para te ajudar se você quiser. E passamos novamente uma costura nas laterais. Dessa forma, o acabamento de dentro vai ficar perfeito. Por último, é só pegar um alfinete e passar o cordão. Cortei ele no meio e aí eu fiquei com 2 tirinhas de 40 centímetros cada. Começo de um lado e saio com o alfinete no mesmo lado. Depois, repito, fazendo o mesmo processo do outro lado e o saquinho vai estar pronto para deixar o nosso projeto perfeito para presentearmos alguém especial. Para o projeto número 2, eu selecionei esses 2 tecidos mais uma manta acrílica fofinha. Caso você tenha, a espuma também fica legal para esse projeto. Este é o tecido principal. Cortamos um pedaço de 40 por 14 centímetros e do tecido número 2, podemos cortar agora 2 tiras de 20 por 6 centímetros. No ferro, fazemos uma dobradura de viés com as 2 tirinhas, dobrando o comprimento ao meio, depois as laterais para dentro e uma última dobra fechando a tira. Também vamos precisar fazer um acabamento em uma das pontas de cada uma das tiras, fazendo uma dobradura desse jeitinho. Alfinetamos, ou você pode usar clips também, e levamos para a máquina as tiras, o tecido e a manta acrílica. Passamos uma costura na beiradinha das faixinhas para fechar e também para dar um detalhe bonitinho. Eu coloquei o tecido principal sobre a manta acrílica e desenhei umas linhas no sentido vertical do tecido com 3 centímetros mais ou menos entre cada linha. Passamos então uma costura sobre essas linhas e também uma costura em toda a volta da peça. Refilamos, dobramos ao meio e marcamos para posicionar a ponta sem o acabamento das 2 faixinhas. Colocamos sobre o tecido número 2, que será o nosso forro, e cortamos o tecido do mesmo tamanho. Colocamos então direito com direito e passamos uma costura em toda a volta, deixando uma abertura para a gente poder desvirar. Refilamos as pontinhas na diagonal e desviramos a peça. Pode usar algo aqui pontudinho para te ajudar com os cantinhos da peça. Assentamos a costura com ferro de passar e, para finalizar, passamos um pesponto aqui nas 2 laterais. Dobramos então a peça ao meio, dessa forma, alinhando as laterais e a parte superior. E fechamos com uma costura bem na beiradinha os 2 lados da peça. Essas medidas são referentes ao Kindle tamanho pequeno de 6 polegadas, mas você pode seguir esse mesmo passo a passo e adaptar as medidas para outros tamanhos de Kindle, de Kobo ou de livros. Para o projeto 3, eu escolhi esses 2 tecidos e usaremos também uma entretela. A primeira coisa será cortar um pedaço de 33 por 10 na entretela e arredondar um dos lados. O tecido de estrelinha será o principal. Caso a sua entretela tenha cola, é só posicionar no verso do tecido e passar o ferro. No meu caso, a minha não tem, então eu vou alfinetar. Este será meu tecido de forro. Cortamos uma tira de 23 por 11 e colocamos junto à margem que não arredondamos do tecido de estrelinha. Direito com direito, passamos uma costura deixando uma abertura no meio. Essa parte é bastante importante, não esquece da abertura. E vai ficar assim. Marcamos então 6 centímetros da margem esquerda para a direita. E trazemos
a parte da união dos tecidos, alinhando com a marcação que a gente fez. Trazemos agora o lado direito arredondado até o lado esquerdo e alfinetamos. Sobrou um pouco de tecido com a entretela. Dobramos então, alinhando com a margem direita, prendemos e pegamos o tecido que sobrou novamente e alinhamos também junto com essa margem direita. Vai ficar como se fosse uma sanfoninha desse jeito. Agora, na máquina, passamos uma costura em volta, deixando a parte da sanfona sem costurar. Refilamos então a peça e, pela abertura que a gente deixou, a gente vai desvirar a nossa peça. Use aqui algo pontudo para te ajudar com os cantinhos e o ferro de passar também. Por último, eu passei um pesponto para fechar a abertura e também passei um pesponto na aba da peça. Coloquei um botãozinho de metal, aqueles de pressão, e pronto! Nosso terceiro projeto está pronto, super rápido e facinho de fazer. E para o projeto 4, vamos começar desenhando o nosso molde. Com uma folha de papel A4, desenhamos um retângulo medindo 24 por 20. Recortamos e dividimos esse retângulo em 3 partes iguais de 8 centímetros. Riscamos e dobramos em cima desse risco. Então, dobramos apenas o lado esquerdo para dentro e marcamos 4 centímetros de cima para baixo e também 4 centímetros para achar o meio dessa primeira parte. Arredondamos então essa parte e aqui do lado direito marcamos 10 centímetros de cima para baixo, juntando esses dois pontos. Então cortamos e a última coisa do nosso molde é marcar 3 centímetros de cima para baixo e 6 centímetros de baixo para cima na parte do centro. Juntamos e recortamos. Nosso molde vai ficar assim. Desenhamos ele então sobre a entretela, recortamos e depois fazemos a mesma coisa sobre a manta acrílica ou espuma ou estruturador que você estiver usando. Algo que seja macio e fofinho para esse projeto. Pegamos então o tecido principal, colocamos o tecido que será o nosso forro embaixo, direito com direito, alfinetamos e recortamos, deixando uma margem de meio centímetro. Marcamos então essa parte aqui para deixar a abertura da peça e costuramos em toda a volta. Retiramos os alfinetes, refilamos os cantinhos sempre na diagonal e fazemos uns piques em volta de toda a peça. Esses piques servem para quando a gente desvirar a peça, o tecido não ficar franzido. Desviramos, usando algo pontudo para de repente nos ajudar também com os cantinhos. E com o ferro de passar, assentamos bem a costura, deixamos a peça bem retinha e aproveitamos para dobrar para dentro a parte que deixamos da abertura. A peça vai ficar assim e agora a gente fecha essa parte aqui com uma costura bem na beiradinha. Agora dobramos a parte reta da direita, encontrando a parte reta da esquerda. Alfinete bem e na máquina comece a costura na parte de baixo e depois em toda a volta da peça.
E por último, coloque um botãozinho na parte de cima. Eu tô usando um branquinho daqueles de plástico de pressão e um lindo porta-óculos vai estar prontinho. Projeto número 5. Vamos usar um dos tecidos, um pedaço de 25 por 29 de plástico, 30 centímetros de zíper, viés e um pedaço de forro impermeável, também na medida de 25 por 29, além de uma toalhinha de mão. Aqui eu peguei o tecido principal e coloquei o meu tecido impermeável sobre ele e recortei do mesmo tamanho. Medimos a nossa toalha e eu cortei 2 centímetros maior do que a medida da toalha no comprimento e fiz ela com 8 centímetros de altura. Além disso, eu cortei também uma tira de 4,5 por 25 centímetros no tecido principal. Com a ajuda do ferro, fazemos uma dobradura de viés nessa tira. Dobramos ao meio, depois os lados para dentro e uma última dobra para fechar. Reservamos e vamos começar aplicando o zíper. Abrimos o zíper e colocamos direito com direito, margem com margem. Posicionamos o forro por cima, com direito para baixo, alfinetamos e vamos passar uma costura. Viramos e então passamos um pesponto bem bonitinho, com um pontinho largo, aqui do lado do zíper. Agora vamos pegar o nosso pedaço de plástico, a outra parte do zíper e também a nossa faixinha. Na parte de cima do plástico, vamos abrir a faixinha e colocamos direito sobre o plástico e o zíper com os dentinhos virados para cima. Passamos primeiro uma costura para prender o zíper e a faixinha e depois podemos fazer a dobradura e passar um pesponto para fechar. Alinhamos o tecido e o zíper e podemos colocar o cursor. Passamos uma vez, retiramos o cursor e colocamos de novo, deixando ele no meio. Assim, teremos as duas pontas do zíper fechadas. Alinhamos o plástico com a parte de baixo da peça. E caso você esteja trabalhando com tecido emborrachado como o meu, prefira os clips que não furam o tecido. Arredondamos então a parte de baixo, cortamos e é hora de fechar a peça então com o viés. Começamos pela parte de cima e fazemos um acabamento assim. E seguimos costurando o viés por toda a volta da peça e finalizamos também com o mesmo acabamento. Eu estou usando aqui o Boneon, que eu acho mais fácil, mas você pode usar qualquer viés. E por último, vamos dar aquele toque especial na nossa toalhinha. Eu aqui só coloquei direito e a parte de baixo da faixa sobre a toalha. Passei uma costura e virei as bordas para dentro, tanto no comprimento quanto das laterais. Alinhei direitinho com as laterais da toalha, alfinetei e passei um pesponto em toda a volta, bem na beiradinha. E o nosso saquinho de higiene pessoal está pronto. É uma peça super útil para deixar na escola, na creche, ou mesmo na mochila ou na mala de viagem. Próximo projeto será feito com esses 2 tecidos super divertidos e também 2 pedacinhos de manta da sua preferência. Abrimos os 2 tecidos, um sobre o outro, e fazemos 2 cortes de 25 por 18 centímetros nos 2 tecidos e também na manta.
Também vamos precisar de 2 retalhos do tecido principal de 4x4 e o zíper podemos cortar deixando um dedinho de cada lado da peça. Começamos pelo acabamento no zíper, colocando direito com direito e aí passamos uma costura com o pé de máquina e fazemos essa dobradura para acabamento no zíper. Podemos então cortar o excesso dos lados e agora pegamos um quadradinho na medida de 4x4, você pode fazer na verdade com 3x3 que também vai ficar legal, e cortamos no tecido principal o forro e a manta tudo junto. A minha manta não tem cola, então eu vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta, deixando o forro separado. Então, podemos aplicar o zíper. Colocamos ele no meio, direito com direito, e o forro com direito para baixo sobre o zíper. Passamos uma costura. Você pode trocar o pé calcador por pé calcador de zíper, se você quiser. Abrimos. E fazemos a mesma coisa agora, aplicando o outro lado do zíper na outra parte do tecido. Separamos o forro e passamos um pesponto ao lado do zíper, fazendo isso dos dois lados. Podemos, então, juntar tecido principal, direito com direito, e forro, também direito com direito, desse jeitinho. Alfinetamos ou colocamos clips em toda a volta, alinhando bem direitinho a união dos tecidos. E passamos uma costura em toda a volta da peça, deixando abertura na parte do forro. Não esquece de começar e terminar sempre com um retrocesso para a costura não abrir depois que a gente desvirar a peça. Por último, fechamos as caixinhas de leite, alinhando as junções dos tecidos, e eu gosto de abrir as costuras, mas você pode também tombar cada uma para um lado. E passamos uma costura reta para fechar os 4 lados. Depois disso, é só desvirar a peça, fechar a abertura com alguns pontinhos na máquina ou à mão, se você preferir. E o nosso 6º projeto está prontinho, um tamanho super fofo de nécessaire e ainda podemos brincar com estampas divertidas. Projeto número 7, e eu peguei esse tecido coloridinho para combinar com o meu zíper também lindo e colorido. Abrimos os 2 tecidos, tecido principal, o de forro e também a manta, e cortamos uma medida de 22 de altura por 26 centímetros no comprimento. Além disso, cortei 2 tiras de 4,5 por 14 centímetros no tecido de forro. Zíper, usaremos 22 centímetros e elástico usaremos 30 centímetros. Esse meu tem 2 centímetros de largura. Passamos, alfinetamos e fazemos uma costura de segurança em toda a volta. Colocamos direito do zíper com direito do tecido e o forro por cima. Passamos então uma costura. Aqui eu estou usando o pé calcador comum, pois eu quero que o meu zíper apareça bastante, porque ele é bem lindo. Mas você pode trocar para o pé calcador de zíper se você preferir. Passamos então pesponto e repetimos o processo com o outro lado do zíper.
Agora podemos retirar o cursor, abrir e virar a peça para a gente conseguir passar o pesponto ao lado do zíper. Fechamos a peça novamente, passando o cursor uma vez e depois uma segunda vez, para assim as pontinhas do zíper ficarem fechadas. Com cuidado, desviramos a peça e confirmamos se o zíper está bem no centro da peça. E então podemos posicionar o elástico entre o zíper e o tecido, dos dois lados, e aqui tome cuidado para o elástico não ficar torcido lá dentro. Fechamos os lados então com uma costura com um pé de máquina. E por último, fazemos o acabamento interno com as tiras que havíamos cortado, fazendo uma dobradura de viés, inclusive dos lados, para ficar bem bonitinho. Amo demais esse projeto e eu super uso no meu dia a dia, então é com certeza um presente bastante legal. Caso você queira fazer para um caderno menor, é só ajustar a medida do elástico. Esses são os dois tecidos para o próximo projeto, mais esse zíper lindão e entretela ou manta acrílica da sua preferência. Cortamos duas medidas de 13 por 16 centímetros em cada um dos dois tecidos e duas vezes a medida de 12 por 30 centímetros no forro. Além disso, dois quadradinhos de 4 por 4 para o acabamento do zíper. Passamos, colocamos direito com direito dessa forma e unimos com uma costura reta. Abrimos a costura e posicionamos sobre a manta acrílica. Alfinetamos. E vocês vão notar que a manta é um pouquinho menor do que o tecido. Deixe essa sobra na parte superior, beleza? Passamos então um pesponto no centro e também uma costura de segurança em toda a volta. Os tecidos vão ficar assim, opostos. E aí, podemos colocar um sobre o outro e também sobre as duas partes do forro. Refila se você precisar. E agora, riscamos o quadradinho de 3 por 3 centímetros na parte de baixo. E fazemos também uma marcação de 3 centímetros na parte de cima. Unimos a marcação superior com o início do quadradinho e recortamos. Fazemos então um acabamento do zíper, direito do tecido com direito do zíper, dobradura, pesponto e refilamos. Agora, achamos o meio do zíper e posicionamos bem no centro da parte superior com o direito para baixo e o forro por cima. Alfinetamos e passamos uma costura para prender o zíper. Depois, já fazemos o pesponto ao lado do zíper e repetimos o mesmo processo com o outro lado do zíper. A peça então vai ficar assim. Separamos então o tecido principal, direito com direito, e o forro. Alinhamos as costuras e prendemos com alfinetes ou clips. Hora de passar uma costura em toda a volta, deixando uma abertura na parte do forro. Sempre que estiver fazendo peças que a gente vai desvirar, é importante retrocesso no começo e no final da costura. Por último, fechamos os cantos com uma costura reta. E uma dica bem legal aqui é a gente juntar o forro e a parte da manta do tecido principal
e passar uma costura, uma segunda costura nessa parte, porque dessa forma o forro não vai ficar solto depois na peça. E o nosso projeto número 8 está pronto. Você pode incluir uma etiqueta quadradinha como eu fiz, ou até personalizar uma etiqueta bem legal com o nome da pessoa que você quer presentear. Tecido de batata frita e hambúrguer, esse projeto vai ficar fofo demais. Cortamos uma medida de 16 por 13 centímetros na manta e no tecido principal e também uma tira de 10 por 5 centímetros. Para o forro, 2 cortes de 8,5 por 13 centímetros. Passamos no ferro e fazemos a dobradura de viés na tira pequenininha. Passamos uma costura de segurança em volta e também já fechamos a faixinha com uma costura dos dois lados. Refilamos e cortamos ao meio essa faixinha. Em uma das faixinhas colocamos um mosquetão tamanho pequeno e a outra faixinha eu só dobro ao meio. Podemos então aplicar o zíper nas laterais que medem 13 centímetros. Aproveito também para passar uma costura nas faixinhas e deixá-las fechadinhas. Zíper colocado, pegamos os pedacinhos de forro e colocamos direito sobre o zíper. Desviramos e passamos um pesponto. Unimos os dois pedacinhos de forro e fechamos com uma costura reta, deixando uma abertura no meio. A peça vai ficar assim. Podemos colocar então o cursor agora e mais uma vez, passamos ele uma vez, retiramos e passamos novamente para o zíper ficar com os dois lados fechados. Com bastante cuidado agora, desviramos a peça e deixamos o zíper bem no centro. Colocamos as tiras junto com o zíper dos dois lados e fechamos as laterais com uma costura reta. Refilamos e desviramos pela abertura que deixamos. Podemos fechar essa parte na máquina ou na mão. E por último, fazemos uma marcação de 2 centímetros em todos os cantinhos da peça e passamos uma costura reta. Você pode dar uns pontinhos na mão, prendendo os cantinhos, se você quiser, e a peça vai estar pronta. Fofa demais ou não é, gente? Eu não quero que esse vídeo acabe, mas chegamos no nosso último projeto e aqui vamos precisar de tiras de tecido medindo 53 por 10,5, mais 10 centímetros de elástico e o meu tem meio centímetro de largura. Na máquina, unimos as laterais das faixinhas com uma costura reta, abrimos a costura e a juntamos, rolando o tecido para o centro desse jeitinho. Unimos as margens que sobraram e passamos uma costura nessa parte, começando e terminando com um retrocesso. Aqui, conforme vamos costurando, vamos puxando o tecido que está lá dentro. Cuidado para não costurar a peça toda, precisamos deixar pelo menos um dedinho de abertura. Desviramos então a peça e podemos, com a ajuda de uma pinça ou alfinete, passar o elástico sobre ela.
costuramos as pontinhas do elástico e, por último, fechamos a abertura com uma costura bem na beiradinha, na máquina, ou um ponto invisível à mão, se você preferir. E assim, super rápido e fácil, teremos nossas faixinhas de cabelo pronto para presentear alguém super especial. Eu amei demais fazer esse vídeo para vocês. Por favor, me deixem saber o que vocês acharam e qual dos projetos é o seu favorito. Já se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilha com as amigas. Isso ajuda muito a fazer o canal crescer. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.